Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Saúdo com grande alegria os irmãos do Centro Espírita Enviados de Jesus, na cidade de Gravatá, em Pernambuco, desejando que esse espírito natalino, que a todos contagia, perpetue-se pelos 365 dias de 2023, elegendo o nosso próximo como objetivo do nosso amor e do nosso serviço. O nosso tema de hoje, eu fui buscar na obra Vida e Caminho, mais especificamente no capítulo Carta de Ano Novo. É uma obra mediúnica assinada por diferentes espíritos, trazida até nós pela pena de Chico Xavier, mas essa especificamente, a Carta de Ano Novo, é da lavra do benfeitor Emmanuel. Então vamos examinar esta proposta de Emmanuel acerca do Ano Novo. Ele assim começa: Ano Novo é também a renovação de nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. E de imediato eu quero chamar a atenção para o advérbio também, contido na frase de Emmanuel. Também na língua portuguesa indica inclusão. Isso significa dizer, então, que o Ano Novo tem muitos significados para cada um de nós. Mas Emmanuel desperta e aponta um significado que mexe com a nossa curiosidade no seu uso. E é o significado da renovação de nossa oportunidade, porque ele diz: Ano Novo é também a renovação de nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. Renovação de nossa oportunidade significa dizer que essa oportunidade já vem sendo oferecida há muito tempo, mas não tem sido convenientemente aproveitada. E que oportunidades são essas? Uma trilogia, como de praxe nas coisas do Espiritismo e muito nas coisas escritas ou ditadas pelo benfeitor Emmanuel. Uma trilogia composta de aprender, trabalhar e servir. Nós sabemos que aprender é incorporar conhecimento. Trabalhar é desenvolver habilidades e competências que esse conhecimento oferece. E servir é fazer algo em favor de alguém com o conhecimento e as habilidades adquiridas. Do ponto de vista espírita, esses elementos, aprender, trabalhar e servir, são interdependentes e atuam simultaneamente. Imagine, meu amigo, minha amiga, um banquinho de 3 pernas. Eu lhe pergunto, se tirar uma perna, você consegue sentar? Provavelmente não. Da mesma forma, essa trilogia apontada por Emmanuel, aprender, trabalhar e servir, são interdependentes e você não pode escolher apenas uma delas para trabalhar do ponto de vista espiritual. Mas o Emmanuel prossegue. Ele diz: o tempo, como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Nós sabemos que tempo é o período contínuo no qual os eventos se sucedem.
e pode ser desde o milionésimo de segundo até os milênios incontáveis. Tempo é o espaço entre o momento zero e o momento um. Quando realizamos qualquer coisa, desde um simples pensamento até uma cirurgia cardíaca. Agora, é fato que tempo é questão de preferência. Se você preferir algo, você encontra tempo para realizar esse algo. Nada é mais desagradável do que alguém nos dizer: não tenho tempo, não terei tempo, não tive tempo. Tempo sempre será questão de preferência. Mas qual o sentido que Emmanuel pretende que vislumbremos nesta frase? Observe que ele diz o tempo como paternal amigo. Paternal é relativo a pai, mas a que pai Emmanuel está querendo se referir? Sem dúvida, ao nosso Pai maior, que é Deus. Nosso Pai do céu, desde que nos criou, como espírito simples e ignorante, tem oferecido diferentes oportunidades para o nosso progresso espiritual. Oportunidades essas que recebem tempo para sua realização. E como Emmanuel diz, este tempo é um paternal amigo, porque ele vem para o nosso progresso. E é oferecido por um grande amigo que nós temos, o maior amigo que nós temos, que é o nosso Pai dos céus. Mas uma pergunta não quer calar. O que temos feito com esse tempo disponibilizado por Deus para todos nós? Reencarna, desencarna inúmeras vezes. E o progresso é lento, pequeno, quando não é inexistente. Porque se tem algo que deve ser desagradável aos olhos de Deus, é a criatura reencarnar e desencarnar da mesma forma pela qual reencarnou. Nós viemos para a experiência corporal para progredir, para evoluir. E Emmanuel usa um sentido figurado para alertar-nos da importância desse tempo, quando ele diz que ele, o tempo, se reencarna no corpo do calendário. E aí eu queria fazer uma continha básica com você. O calendário anual tem 365 dias. Então nós temos disponibilizados 365 oportunidades de 24 horas cada uma para a prática do bem, para o progresso, para a evolução. 365 dias equivalem a 8.760 horas por ano. 525.600 minutos por ano. 31.536.000 segundos por ano. Onde você quer chegar, Nelson? Você tem disponíveis mais de 31 milhões de segundos para fazer diferente. Para não dar uma resposta a alguma agressão que sofreu, para não pensar mal de alguém, para não fazer um julgamento precipitado, para ser caridoso, para ser generoso, para ser justo, para ser ético, para ser bom. Nero sempre teve um segundo para não sentenciar os cristãos. O comandante do avião, Enola Gay, que jogou as bombas sobre Hiroshima e Nagasaki, teve um segundo para não apertar o botão que fez descer as bombas criminosas sobre as cidades japonesas. Nós sempre teremos um segundo para fazer diferente. Aliás, eu sugiro você procurar na minha página do Facebook um texto chamado Milionésimo de Segundo.
Nós temos muito tempo à nossa disposição para melhorar a nossa qualidade moral e espiritual. Mas o Emmanuel, ele faz questão de apontar a benigna consequência do uso adequado desse tempo disponível, quando ele diz: descerrar horizontes mais claros para a necessária ascensão. Então, o tempo, como paternal amigo, se reencarna no corpo do calendário para descerrar horizontes mais claros para a necessária ascensão. Ascender é progredir, é evoluir. É o objetivo único da existência humana. Ascender, fazer a ascensão. E Emmanuel caracteriza essa ascensão. Ele diz que ela é necessária. Como é necessário você se alimentar diariamente, você repousar diariamente, você beber água, você tomar banho. São coisas imprescindíveis na sua existência, como imprescindível é o seu progresso espiritual. Mas uma pergunta nós devemos nos fazer neste momento. O que fizemos com o tempo que tivemos nesse ano que está prestes a terminar? Como usamos esses 31.536.000 segundos que nos foram disponibilizados pela misericórdia divina? O Emmanuel, então, faz uma chamada de atenção que revela a nossa distração ante a vida. Ele diz: lembra-te de que o ano em retorno, ou seja, o próximo ano, e esse que nós vivemos, retornou para nós como oportunidade. O 2023 vai chegar para nós como oportunidade. É novo dia a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tiveste a coragem de cumprir. Eu achei fantástica essa observação do Emmanuel. Promessas de Réveillon que nunca se cumprem. Ali na virada do ano, de 31 para 1º, em meio àquela alegria, aos brindes, aos fogos, à música, aos abraços cheios de ternura, promessas que são feitas umas publicamente, outras no íntimo do coração, mas que, passada a euforia do 1º de janeiro, parece que cai no esquecimento. E o benfeitor aponta a razão desse não cumprimento: a falta de coragem, a covardia. Mudar, dizia Chico Xavier, não é fácil, mas é necessário, como é necessária a ascensão falada no parágrafo anterior. Deslocar conceitos arraigados em nós na linha do tempo é uma tarefa hercúlea, mas é uma tarefa para os fortes. Por isso que o Chico dizia: antes de tentar mudar alguém, mude a si mesmo. Mas nós somos pródigos em apontar caminhos para mudanças dos outros e não conseguimos usar esses mesmos caminhos para as nossas mudanças. Mas o Emmanuel, ele não apenas nos chama a atenção, mas em seguida sempre ele oferece um cardápio de ações que indicarão o progresso moral e espiritual de cada um de nós. Ele diz: se tens algum inimigo, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Se foste ofendido, perdoa a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. Ora, lembremos uma passagem evangélica em que Jesus diz que é melhor deixar a oferenda e se reconciliar com o inimigo e depois voltar para fazer a oferenda a Deus. Todos nós, de alguma forma, precisamos nos reconciliar com alguém, mesmo que esse alguém seja nós mesmos. A confreira Rafaela Campos, em um artigo publicado ano passado no site letraespírita.com.br, faz uma afirmação interessante. Ela diz: a prática efetiva do perdão
é uma das tarefas mais difíceis do espírito encarnado. Eis que, diante do véu do esquecimento, há a cegueira dos muitos porquês que transformam relações complicadas em verdadeiras pedras nos sapatos durante a caminhada pela vida terrena. Olha que interessante. Nós sabemos que nós estamos na família que precisamos estar. E muitas vezes, para fazer resgates históricos nas múltiplas reencarnações anteriores. Mas só que quando a gente reencarna numa família, quando a gente encontra uma pessoa qualquer, quando a gente passa a viver com pessoas em um determinado ambiente, como por exemplo no ambiente de trabalho, nós não lembramos os porquês de estarmos com aquelas pessoas. Algo que foi, inclusive, objeto da série Gotas de Ternura de hoje, já publicada em nosso canal no YouTube, que é o dom do esquecimento. Por que é que nós não lembramos do que fizemos no passado? Pura misericórdia divina. E, acima de tudo, para que nós possamos aproveitar essa oportunidade para aprender, trabalhar e servir. Então, essas relações complicadas, que viram verdadeiras pedras no sapato, como diz a Rafaela, acontecem necessariamente para o nosso progresso espiritual, para a nossa evolução. Vamos recordar que em nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos é o tema, tem um item denominado reconciliar-se com seus adversários. Quando Jesus recomenda que se reconcilie o mais cedo possível com o adversário, não é apenas para apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas fundamentalmente para evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Está lá no nosso Evangelho, na página 109. Para evitar exatamente aquilo que a Rafaela Campos falou. Produzir essa cegueira. E aquela dificuldade vai voltar como pedra no sapato. Mas o Emmanuel prossegue na carta de Ano Novo dizendo: se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem, com destemor para a colheita do porvir. Esse descanso não é apenas o descanso físico, mas é o descanso espiritual, a preguiça espiritual, porque ele diz que é em demasia. E quando ele diz volve ao arado de tuas obrigações, ou seja, volta a fazer as coisas do bem, volta para a prática do bem, da caridade, do amor, da justiça, do perdão, da misericórdia. E ele faz uma orientação para esse plantio do bem que nós devemos fazer, dizendo que tem que ser feito com destemor, sem medo, sem preocupação de estar pagando mico, de ser ridicularizado, de não ser compreendido. O bem acima do bem, o bem em qualquer circunstância. E o Emmanuel aponta que a colheita do porvir será exatamente na justa medida do que for plantado. Agora, eu chamo a atenção que se você está cansado, excessivamente cansado, fisicamente, é bom que você tome uma providência. Primeiro porque as leis divinas recomendam o repouso. Se o cansaço é demasiado, talvez você esteja doente fisicamente e precise de um atendimento profissional. Por isso, procure o médico, faça exames, trate-se. Lembre-se que o corpo é o templo da alma. Se o corpo sofre, sofre a alma. Se a alma sofre, sofre o corpo. Se o seu cansaço o preocupa, tome o caminho mais conveniente.
Mas se por qualquer motivo não puder fazer isso, então silencie, trabalhe e ore, buscando apoio e refazimento, perdão, nas fontes espirituais. Procure Jesus na intimidade do seu coração. Entregue a Ele o seu cansaço. Integra a Ele o seu descanso excessivo. Ilumine os campos da sua alma com atividades que o enriqueçam espiritualmente e que o alegrem verdadeiramente. A verdadeira alegria, não aquela alegria passageira das coisas pueris que a materialidade nos seduz a fazer. Evite reclamações constantes, porque elas não vão melhorar o seu cansaço nem o seu esgotamento. Pelo contrário, vão acabar piorando. O espírito Joana de Ângeles, do livro Conflitos Existenciais, trazido a nós pela lavra mediúnica de Divaldo Pereira Franco, Joana aponta a preguiça como sendo um dos conflitos a infelicitar a criatura humana, a se expressar naquilo que ela chama de propensão para a inatividade, para não trabalhar, também conhecida como lentidão para executar qualquer tarefa, ainda caracterizada como negligência, moleza, tardança. Ou seja, a preguiça é um desvio de conduta que precisa ser corrigido. Nós não podemos ficar sempre postergando as nossas mudanças, as nossas ações no bem. Amanhã eu faço, depois da manhã eu penso nisso. É para pensar e fazer agora. Mas o Emmanuel prossegue na carta de Ano Novo e diz assim: se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência feliz no dever bem cumprido. Olha aí, já fazendo um fechamento em relação ao que disse a Joana. Quem de nós não fica triste? Todos. Todos. Agora, remoer a tristeza, ficar curtindo a tristeza, não vai levar a lugar nenhum. E para espantar a tristeza, faça alguma coisa de bom. Pratique o bem, porque aí a consciência ficará serenada e você vai ficar feliz, porque o seu dever foi bem cumprido. No capítulo 5 da obra Atitudes Renovadas, também da Joana de Ângeles com Divaldo Franco, esse capítulo 5 chama-se Considerações sobre a Tristeza. Ela escreve uma bela mensagem sobre a tristeza, apresentando o real conceito e os efeitos da tristeza, mas ela assevera algo que eu considerei muito interessante. Ela diz que tristeza não é o inverso da alegria, mas é a sua ausência momentânea. É um estado que conduz à reflexão e não ao desinteresse pela vida. A gente compreende então que a tristeza é um fenômeno natural que ocorre com todas as pessoas, mesmo com aquelas que vivenciam os mais extraordinários momentos de alegria. Joana diz que ela pode ser considerada como uma pausa para a compreensão da existência. Nós não poderemos existir permanentemente em estado de alegria. Primeiro porque a gente vai perder um pouco do sentido dessa alegria. E aí, vez por outra, intercala um momento de tristeza para chamar a gente para a realidade. Mas é fato que o caminho mais curto para espantar a tristeza continua sendo a prática do bem. O Emmanuel, então, prossegue dizendo: novo ano, novo dia. Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que não te entenderam até agora.
Recorda que há mais ignorância do que maldade em torno do teu destino. Não maldigas, nem condenes. Auxilia alguém a acender alguma luz, alguém que passa a teu lado na inquietude da escuridão. Não te desanimes, nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco e, como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora: ama e auxilia sempre. Ajuda os outros, amparando a ti mesmo. Porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta do teu coração. Olha que interessante. Sorri para os que te feriram e não te entenderam até agora. A incompreensão, como nós passamos por isso, como nós sofremos, ficamos tristes, amargurados, porque as pessoas não nos compreendem, não reconhecem os nossos gestos. Isso é tão comum entre os humanos. Recorda que há mais ignorância do que maldade em torno do teu destino. Muitas vezes as ofensas que nos atingem não são feitas por maldade, com o espírito de nos fazer mal, mas ignorância, desconhecimento. Ignorância no sentido de desconhecimento de quem as provoca. Razão de uma das últimas frases de Jesus na cruz: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Pura ignorância. Jesus compreendia naquele momento caótico de que aquelas criaturas que se envolveram em todo o seu processo de julgamento, condenação, flagelação, crucificação, que elas eram mais ignorantes do que más. E o Emmanuel também recomenda algo importante: não maldizer nem condenar. Isso é muito comum. Sempre vai ter alguém do nosso lado que está precisando de uma luz, de uma orientação, de um abraço amigo, de uma palavra que desperte, que console, que afague. Mas nos momentos de dificuldade, o Emmanuel está dizendo: não desanima nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo. A frase de Jesus: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Só praticava o bem uma vez por outra. A ignorância humana atingia Jesus. Quantas provocações ele sofreu na sua curta vida pública. E o melhor é que o Emmanuel termina colocando a figura de Jesus do nosso lado, fazendo um apelo, dizendo: ama e auxilia sempre. Não é quando der, não é segunda, quarta e sexta, é sempre, a todo instante, recordando lá os 31 milhões de segundos disponíveis. A título de conclusão, eu queria recordar uma frase do grande poeta Carlos Drummond de Andrade, na sua obra Receita de Ano Novo. Em determinado momento, Drummond diz assim: para ganhar um ano novo que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo novo. Olha que interessante. Para ganhar um ano que mereça esse nome, ano novo, você primeiro tem que merecer e depois tem que fazer esse ano novo. E o Drummond prossegue: eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. E aí ele faz um epílogo fantástico na frase:
É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Olha que interessante. Dormita em nós a possibilidade de fazermos diferente. Em vez de vivermos um novo ano, vivermos verdadeiramente um ano novo, porque nós nos renovamos. As oportunidades estão aí à nossa disposição. Cada dia que você abre os olhos quando acorda é uma oportunidade, é misericórdia divina dizendo para você: meu filho, minha filha, estou te dando mais um dia para o teu progresso espiritual. E a paciência de Deus conosco é fantástica. Nós não temos 1/1000º dessa paciência para viver a existência terrena. Agradecendo o carinho da atenção, as boas vibrações que me foram dispensadas neste ano de 2022 e no aguardo do ano que se avizinha, eu desejo que infinitas bênçãos de entusiasmo dominem seu coração e a sua mente. E que 2023 seja um ano repleto de grandes realizações com Jesus, de grandes transformações crísticas em você. Para o ano a gente se vê, se Deus quiser. E Ele há de querer. Muita paz e um forte abraço.